Meu nome é Tatiane Galdino, eu sou professora de Língua Portuguesa e de Literatura da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. E hoje eu começo a trabalhar com vocês que acabaram de vir para o 8º período da EJA. No entanto, para a gente começar esse assunto, começar a nossa aula, para nós nos conhecermos melhor, eu peço licença para eu tirar a minha máscara, tá bom? Só um momento, por gentileza. Vou fazer aqui a higienização das minhas mãos, retirar a máscara, guardá-la, mais uma vez, higienizar as minhas mãos para nós começarmos. Tudo bem? Para vocês, conforme eu já disse, que acabam de chegar no 8º período da EJA, eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu considerei que, sendo a primeira aula de vocês, nós precisamos começar falando de algo que é prioridade para as nossas vidas. Então, decidi que hoje a gente começa a diferenciar fato e opinião. É ou não é um conteúdo muito importante? Sobretudo no momento em que nós estamos. Nós abrimos os jornais, nós ligamos a nossa TV, nós acessamos o WhatsApp no celular, nós acessamos as redes sociais diversas e automaticamente somos bombardeados por uma grande quantidade de notícias. E aí a gente pensa, ora, será que isso é verdade? Será que isso é a opinião de alguém? Ou será que isso realmente aconteceu? Ou seja, é um fato? Isso pode ser provado? Ou alguém pensa assim? Alguém quer que eu pense igual? Alguém quer me convencer a mudar de opinião acerca de alguma coisa? Então nós temos que ficar muito atentos. Temos que saber quando é que as notícias, quando é que os eventos querem nos convencer acerca das suas opiniões ou quando elas nos apresentam fatos, tá bom? Então eu convido vocês agora para começar comigo este aprendizado, essa discussão, tá bom? Dentro deste conteúdo nós vamos discutir também a importância de desenvolvermos criticidade e consciência. Aqui eu trago uma informação muito importante para nós. Foi realizada recentemente uma pesquisa, tá? Pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais conhecida como OCDE, e esta organização comprovou no ano de 2019, é recente, tá? Comprovou que apenas 10% dos estudantes no mundo, eu não estou falando de Brasil, estou falando de algo global, estou falando de mundo. 10% dos estudantes do mundo conseguem diferenciar, distinguir aquilo que é fato e aquilo que é opinião. É um número muito pequeno, vocês concordam comigo? Vocês imaginem todos os estudantes do mundo, certo? Vamos pensar aí, tá? Numa totalização de 100% de estudantes e desses 100%, 10% conseguem diferenciar fato e opinião. E aí quando a gente traz para o Brasil, a porcentagem é muito menor. A porcentagem é de apenas 2%. Quer dizer, 2% dos estudantes brasileiros conseguem separar fato de opinião. Vamos ver se nós estamos sabendo diferenciar o que é fato do que é opinião? Vamos comigo, turma do 8º período? Vamos lá? Vejam bem, ó. Primeiro item. A Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Isso é a opinião de alguém ou é um fato que pode ser comprovado? É um fato. Nós sabemos que a Covid é o nome de uma doença causada, aliás, pelo coronavírus. Portanto, é um fato, porque pode ser provado. Tudo bem? Agora vamos para o item de número 2. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. Opa! Quem é que pensa assim? Quem é que acha, quem é que defende que o brigadeiro é o melhor doce do mundo?
Eu posso dizer que o meu doce preferido é a cocada. É o pé de moleque, por exemplo, e assim vai, porque nós temos assim uma infinidade de doces para nós escolhermos, não é isso? Então, dizer que o brigadeiro é o melhor doce do mundo, a pessoa que disse isso, ela está emitindo a opinião dela para nós. É algo que passa pela subjetividade, é algo que passa pela pessoalidade dela. Mas vamos continuar no nosso teste. Item de número 3. É melhor assistir a filmes de comédia que novelas. Opa! Quem foi que disse isso? Pode ou não pode haver pessoas que gostam de assistir novelas em vez de assistir a filmes? Então isso aqui, item 3, parte de uma opinião, parte de um critério pessoal. Nada prova que as novelas são melhores que os filmes ou vice-versa. Tudo bem? Muito bem. Item de número 4. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022, ou seja, no ano que vem. Isso é um fato ou uma opinião? Isso é fato, não é? Nós sabemos que tanto as Olimpíadas quanto a Copa do Mundo são eventos que ocorrem de 4 em 4 anos, não é? Então aqui no item 4 eu tenho a evidência, eu tenho a constatação de um fato. Muito bem. Eu trago mais exemplos para vocês, para que esse aprendizado ele possa ser fixado, para que a gente possa reforçar em vista da importância deste conteúdo, tá bom? Aqui, por exemplo, vejam, eu tenho a imagem de uma árvore caída, de uma árvore tombada, tá bom? Então, por exemplo, se nós falarmos que na Avenida Rondon Pacheco há uma árvore caída, ora, basta eu passar e ver. Basta eu tirar uma foto, por exemplo, e ver, não é? Então é um fato, isso não pode ser discutido. Nós temos que aprender a separar o que é discutível daquilo que é indiscutível. Se há uma árvore caída em plena Rondon Pacheco, é um fato que não se discute, a árvore está lá. Como é que alguém vai falar assim, Tatiana, isso é sua opinião? Não é minha opinião, a árvore está lá para todos verem, qualquer pessoa. Portanto, mais um fato. Agora, e se eu falar que a árvore é a mais bonita de todas? Mudou absolutamente tudo. Ser a mais bonita passa pelo critério da minha pessoalidade. Sou eu, Tatiane, que estou emitindo esta opinião. Tudo bem? A árvore está caída, é um fato. A árvore é a mais bonita de todas, é apenas a minha opinião. Tá bom? Outro exemplo. Na quarta-feira passada pela manhã, salvo engano, no dia 30/6, os termômetros marcaram 4 graus Celsius. Os termômetros marcaram. Tá bom? É algo que pode ser provado, constatado. Mas, e se eu falar que foi a manhã mais fria que eu já vi? Foi o dia mais frio da minha vida. Ora, é um critério pessoal, tá bom? É um critério pessoal. Foi o dia em que eu mais senti frio. Pode ser que tenha havido outros dias em que os termômetros marcaram menos de 4 graus. Não importa. Na minha pessoalidade, foi o dia que eu senti mais frio. Percebe? Percebem aí que todas essas questões relativas às nossas opiniões passam pela nossa subjetividade, tá bom? Mas eu quero aproveitar este momento para nós pensarmos nesta palavra, que às vezes é conhecida para muitos, mas às vezes há alunos que têm dificuldade, que têm alguma dúvida em relação ao significado deste termo. Porque para eu entender o que é opinião, a todo momento durante esta aula de agora, eu estou falando de critérios de subjetividade. Vamos entender do que se trata esta palavra? Subjetividade é tudo aquilo que é relativo ao sujeito. E o sujeito sou eu. Eu emito uma opinião. Eu penso de determinada forma. Eu acho que a cor X é mais bonita do que a cor Y. Eu prefiro uma coisa em relação à outra.
Então, sempre que eu utilizo esta primeira pessoa do singular, este eu, de forma tão persuasiva, de forma tão convincente, eu estou passando por um critério de subjetividade. Eu estou levando em conta não o outro, mas apenas o que eu, como sujeito, penso. Tudo bem? Então, a minha opinião passa pela subjetividade, passa por questões relacionadas a mim, eu, sujeito. Tudo bem? E que passam pela questão da minha individualidade. Então, preste atenção. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, subjetividade, vocês já vão, ligar uma luzinha na cabeça. Opa, subjetividade, sujeito, o sujeito sou eu. Então, essa pessoa, ela opina, ela fala a partir da subjetividade dela, portanto, essa pessoa, ela está opinando, dando a opinião dela. Ela tem a opinião dela e eu tenho o direito de ter a minha. Tudo bem? Opinião a gente discute, fato não. Então, relembrando, opinião é aquilo que está no campo do discutível, fato pode ser provado, portanto, está no campo do indiscutível. Tudo bem? Continuando aqui, turma. Aqui, então, eu falo que os fatos são informações que podem ser provadas por meio de dados, por meio de números, por meio de pesquisas. Certo? E as opiniões? As opiniões não. As opiniões, elas podem se manifestar na primeira pessoa, tá bom? Eu ou nós. Mas nem sempre. Às vezes eu dou uma opinião sem falar que ela é minha. Acontece muito. Nos jornais, nas revistas, os jornalistas se manifestam, afirmam algo, mas não falam que são eles que pensam daquele jeito. E aí, como que vocês vão fazer para perceberem que trata-se de opiniões? Expressões que trazem adjetivos, quando eu elogio algo ou critico algo, ou seja, quando eu exponho muito as características de alguma coisa. Quando eu intensifico, quando eu falo assim, a árvore é muito bonita, o chão, o piso é muito claro, o tempo está muito nublado, enfim. Quando eu começo a usar muito, quando eu começo a usar pouco, quando eu começo a utilizar essas expressões que mostram intensidade, intensificação de alguma característica, está mais próximo do campo da subjetividade, ou seja, está dentro daquilo que nós enquadramos como as opiniões, certo? Vamos aqui à prática, tá bom? Eu trouxe para a nossa aula de hoje o trecho de uma biografia. O que é uma biografia? É um gênero textual em que nós relatamos a vida de alguém. Geralmente uma pessoa importante, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida. Tudo bem? Quantas biografias nós já vimos? A biografia do Ayrton Senna, a biografia da Hebe Camargo, a biografia do Chacrinha, não é? Então há muitas biografias espalhadas por aí. E hoje eu trouxe o trecho da biografia de um personagem bastante querido por todos nós, não apenas aqui no Brasil, mas mundialmente, certo? Tenho certeza de que vocês vão gostar do personagem que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Aqui, só para reforçar, a palavra bio, ela significa vida e a palavra grafia significa escrita. Então hoje nós vamos acessar a escrita da vida deste cara aqui, tá bom? Tatiane, o que isso tem a ver com fato e com opinião? Tem tudo a ver. A partir do momento em que eu relato a vida do Chadwick Boseman, eu trago em meio a essa biografia algumas opiniões e todos nós agora vamos aprender a separar o que é fato do que é opinião dentro de um texto biográfico do nosso famoso Pantera Negra, que é o personagem por meio do qual o Chadwick ficou conhecido. Combinado assim? Então vamos lá. Ele nasceu, Chadwick Aaron Boseman, nasceu em 29/11/1976 e infelizmente faleceu em 28 de agosto de 2020, recentemente, né? Muito bem. Chadwick Aaron Boseman, mais conhecido como Chadwick Boseman,
foi um famoso ator norte-americano ou estadunidense, como dizem, lembrado pelos fãs e admiradores como super-herói Pantera Negra do time dos Vingadores. Grande sucesso aí do cinema, não é verdade? Muito bem, vamos continuar falando um pouquinho sobre o nosso saudoso Pantera Negra? Muito bem, saudoso para quem? Olha, minha opinião, saudoso para mim, Tatiane. Eu que tenho saudades, percebem? Então acabei de emitir a minha opinião para vocês. Continuando, Chadwick Boseman nasceu em 29/11/76, conforme eu já disse, na cidade de Henderson, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Filho de Caroline e Leroy Boseman, ambos afro-americanos, sua mãe era enfermeira e seu pai trabalhava em uma fábrica de materiais têxteis, mantendo em conjunto um negócio de estofados. Chadwick se formou no 2º grau na escola T.L. Hanna High School no ano de 1995. Muito bem, na sequência, Chadwick estudou na Universidade de Howard, em Washington, a melhor universidade norte-americana, formando-se no ano 2000 como bacharel em artes plásticas. Uma de suas mais competentes professoras, a Felicia Rashad, tornou-se sua mentora durante seus estudos, porque considerava Chadwick o mais esforçado da classe. Então, se vocês observarem, tudo que eu relatei desde o início dos trechos da biografia do Chadwick são fatos, tudo isso que foi dito, relatado, pode ser provado, certo? Provado por meio de dados, de relatos, por meio de números, enfim. Agora, olhem o que está escrito de rosa. Howard, em Washington, é a melhor universidade norte-americana. Melhor para quem? Quem é que considera? Isso é uma opinião. Olhem aqui, ó, melhor universidade. Olha o adjetivo aqui. Lembram-se de que eu falei para vocês que as opiniões geralmente aparecem com adjetivos? Então, melhor universidade para quem? Critério de subjetividade, opinião. Continuando aqui, uma de suas mais competentes professoras. Quem é que acha que a Felícia é uma das mais competentes? Quem acha? Alguém acha. Ou seja, é a opinião de alguém. Ser competente, ser uma das mais competentes, é a opinião de alguém. Combinado assim? Muito bem. E o Chadwick era considerado por essa professora o mais esforçado da classe. A opinião dela. Nós acreditamos? Até podemos acreditar, mas é a opinião dela. Então, fato é aquilo que pode ser provado, aquilo que não se discute. Prova-se por meio de pesquisas, por meio do levantamento de dados, por meio da coleta de informações, por meio de entrevistas, ou seja, aquilo que está lá, posto, aquilo que é indiscutível. E a opinião é aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. Olha a opinião aqui da jornalista. Pantera Negra é um filme musculoso, feito com sangue nas veias e no calor da vontade. Que opinião linda, né? Linda. Quem é que acha que a opinião dela é linda? Eu, Tatiane Galdino. Percebem aí? Ela dá a opinião dela, eu concordo com a opinião dela e também dou a minha. Mas nós só temos, até agora, opiniões. Não é verdade? Aqui, então, eu menciono com vocês o que eu já disse, que o jornalismo, quando ele emite uma notícia, ele se baseia em pesquisas, entrevistas, fatos, verifica fontes, visita os locais. Por quê? Porque todo fato noticiado tem que ser comprovado. Certinho? Então, para nós finalizarmos, devemos deixar de ter opiniões? Nunca, nunca e nunca. As opiniões são necessárias, as opiniões são imprescindíveis. Nós precisamos delas para desenvolvermos nossa consciência e a nossa criticidade. E isso tem que começar cedo. Uma mãe, um professor ensinando, estimulando uma criança a ler, por exemplo. Nós temos que ter opiniões, sim, sensatas, prudentes, cautelosas. Até porque nós somos o quê? Seres pensantes. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Então, eu já estou indo, aguardo vocês em nossa próxima aula e destaco mais uma vez, continue lavando muito bem as mãos e usando a máscara, porque nós ainda estamos em meio a uma grande batalha contra o coronavírus. Fiquem com Deus.